Glórias a Deus. Amém. Que Deus continue abençoando. A gente não esperava encontrar tanta gente. Não foi fácil chegar aqui, viu, meus irmãos? A gente tentava subir, o carro descia. Tentava subir, o carro parava. Tentava subir, ele ia para o lado. Até que juntou uns quantos irmãos aí. Vambora, vambora. E a gente chegou aqui. Amém? Amém. Agora eu vejo porque os irmãos queriam que fosse aqui. Nós estávamos pensando até em fazer um culto lá na cidade, lá na casa do irmão Eliésimo. É isso? Porque a gente achou que ia ser pouca gente, né? Mas Deus abençoe os irmãos. Amém? Amém. Cremos na mensagem do profeta. Cremos que Deus tem enviado um mensageiro para nos esclarecer acerca da sua palavra. Um mensageiro de acordo com a Escritura. Não é? Cremos que a vida do profeta William Branham esteve toda e perfeitamente identificada com a Escritura. Tudo que o irmão Branham pregou está identificado na Escritura. Todos os sinais que ele teve, todas as suas mensagens, tudo que Deus fez através do irmão Branham está identificado com a Escritura. Amém. Amém? E isso é muito bom porque tirou Deus da história para nós. Nós tínhamos uma ideia de um Deus que estava tão distante, não é verdade? Quando nós pertencíamos a denominações, muitos aqui pertenceram a denominações? Então, meus irmãos, quão bom foi achar a mensagem, não é? É um privilégio de poucos. Devemos ser agradecidos a Deus. Porque vou falar um pouquinho por mim. Quando eu era denominacional, que meus pais eram da denominação e eu me criei naquela denominação, eu achava que Deus estava tão distante. Deus estava apenas naqueles ministros que estavam lá em cima do altar. E eu tinha uma fome de Deus. Porque é isso que deixa transparecer, né, meus irmãos? Parece que Deus está apenas confinado nos ministros. Mas quando a gente conheceu a mensagem, a gente percebe que Deus está nos ministros e Deus também está no laico, na igreja, conosco, repartido no povo. E isso foi muito bom para a minha vida. E nós estávamos falando sábado ali, em Franca, e a gente é muito feliz por isso e eu jamais desejo sair daqui. Com referência a uma mensagem que o irmão Branham pregou, deixando escapar a pressão. Que quando um homem lá no Antigo Testamento causava um dano e ele cometesse um crime sem ter intenção de cometer, a família daquele homem que estava morto ia atrás dele para caçar ele e matar ele também. Porque a lei dizia olho por olho, dente por dente. Mas se ele não fez intencionalmente, Deus proveu uma via de escape para ele. A Bíblia diz em Josué capítulo 20, versículo 1 em diante, que Deus estabeleceu 6 cidades de refúgio, que aquele homem podia fugir. E chegando naquela cidade, enquanto ele não chegasse naquela cidade, ele estava em apuro. Ele estava pressionado, ele estava sob pressão. E eu creio que com cada um de nós, enquanto nós não encontramos a mensagem, enquanto nós não encontramos a revelação da palavra de Deus através da mensagem de William Branham, nós estávamos sob pressão. Nós estávamos em apuro. Até que aquele homem chegava na cidade, batia na porta da cidade, e eles abriam a porta e perguntavam: o que aconteceu?
ele expunha o seu caso. Isso é o irmão Branham que ensina, certo, meus irmãos? Então aqueles anciãos deixavam aquele indivíduo entrar, e aquele indivíduo estava seguro e podia deixar escapar a pressão. Amém. Então o que o irmão Branham diz? Há uma cidade de refúgio. Esta é Jesus Cristo. Amém. O irmão Branham diz: eu vim para esta cidade há 31 anos atrás, dizendo o irmão Branham na época, e eu estou tão feliz aqui que eu jamais quero sair. Não é isso, certo? Amém. É isso que deveria cercar o povo da mensagem: felicidade, alegria. Amém. E falar como o irmão Branham diz: eu jamais quero sair. Amém. Mas não torne a formar pressão, porque o irmão Branham diz que às vezes os indivíduos chegam, recebem a mensagem, recebem o livramento, recebem o escape, porque lá fora nós poderíamos ser mortos por causa dos nossos pecados, certo? Por causa das nossas transgressões, nós poderíamos perder o rápido estando lá fora. Mas nós encontramos a cidade, adentramos nela. Amém. Deus nos acolheu, Deus nos aceitou. Amém. Sejamos alegres, sejamos felizes, sejamos agradecidos. Graças a Deus. O irmão Branham diz: não seja um que diga: não estou gostando dessa cidade. Começa a encontrar dificuldades dentro da cidade, começa a arrumar problemas dentro da cidade. É verdade. Começa a incomodar. E o que ele diz? Eles te porão para fora. Esteja aí, mesmo com dificuldades, meus irmãos. Fique com a mensagem, amém, mesmo com problemas. Amém. Esteja satisfeito com a palavra. Porque se nós estivermos aqui reclamando e achando que a coisa não está fácil, será que é porque eu aceitei essa mensagem que a coisa está difícil? Olha, Deus te põe para fora. E lá fora é um lugar onde não tem misericórdia. Lá fora eles estão à sua caça, à sua espreita. Você compreende? Meus irmãos, é uma coisa muito boa essa mensagem. Amém. Meu irmão, eu estava dando uma palavrinha aqui, não era isso que eu queria falar, porque estou esperando o Jonatas aí ajeitar mas é 10 minutinhos só que nós vamos falar. Certo, meus irmãos? 10, 15 minutinhos, certo? Eu vou ler aqui, os irmãos podem ficar sentados. Apocalipse 10, verso 7. Boa escritura, né? Amém. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver prestes a tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. É a escritura que põe fim ao assunto. Amém. Quando chegou o cumprimento desta escritura, todas as nossas conjecturas, todas as nossas dúvidas se foram embora, porque Deus disse que nos dias da voz do sétimo anjo, todos os mistérios seriam revelados. Amém. Amém? Amém. Todos. Amém. Certo? Sétimo selo, parágrafo 155, eu gostaria de falar só um pouquinho sobre não diga a ninguém, certo? Não diga a ninguém. Sétimo selo, 155. Irmão Branham está falando sobre uma certa manhã, quando ele foi no Cânion Sabino, logo quando ele tinha saído de Jeffersonville, em mandamento do Senhor, e foi morar em Arizona, na cidade de Tucson. E ele estava lá numa manhã e foi orar no Cânion Sabino. E ele disse, 155, sétimo selo, tinha as mãos assim levantadas, e de repente algo caiu na mão. Agora eu não sei, não posso dizer, estaria dormindo, eu não sei, estava como que fora de mim, eu não sei, foi uma visão? Não posso lhes dizer. A única coisa que posso dizer é que foi tal como quando chegaram estes anjos. Agora o irmão Branham está se referindo aos anjos que chegaram ali no Monte Pôr do Sol, no dia 28 de fevereiro de 1963, amém, e o elevaram para dentro daquela nuvem. Conforme a mensagem Qual é a Atração sobre a Montanha, parágrafo 148 em diante. O irmão Branham diz que as câmeras não viram quando ele estava de pé, dentro da nuvem,
flutuando em direção ao oeste. Amém. Agora, foi tal como qual chegaram estes anjos. Então isto caiu em minhas mãos, e levantei a vista para ver, e era uma espada. Certo, meus irmãos? Amém. E tinha um punho de marfim muito belo, e a guarnição era de ouro puro, e a espada mesmo era como de cromo, como prata, porém muito brilhante, e tinha um fio muito tremendo. E pensei, isso é muito formoso, e me cabia perfeitamente Amém. Não. na mão. Amém. Sabe, meus irmãos? Essas visões de William Marion Branham têm que estar incluídas na Bíblia Sagrada. Amém. Amém. Aleluia. Certo? Amém. E eu gosto disso, porque o irmão Branham ensina a nós a sondar a visão, a sondar o nosso sonho, tudo com a palavra. E se eu estou vendo aqui o irmão Branham mostrando uma visão, que ele tinha uma espada na mão, eu vou ter que voltar na Bíblia e procurar onde é que o sétimo anjo tem uma espada na mão. Certo, meus irmãos? Vocês conhecem Apocalipse capítulo 10. Amém. Um anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem, por cima da sua cabeça estava o arco-íris, seu rosto era como o sol, seus pés como colunas de fogo. Jesus Cristo. Não é isso, certo? E tinha na mão um livrinho. Você compreende agora, meus irmãos? Amém. Este anjo forte descendo em Apocalipse 10, ele tinha na mão um livrinho. Agora esse livrinho é o livrinho que está lá em Apocalipse capítulo 5, e que ninguém era digno de olhar para ele, nem tampouco tomá-lo, e nem tampouco romper os seus 7 selos. Amém. Mas em Apocalipse capítulo 10, aquele livrinho já foi tomado por alguém, por aquele que foi digno, o parente redentor, o parente daqueles que tinham seus nomes escritos nesse livro. Amém. Irmão Branham diz que era o livro da redenção, o Novo Testamento. O livro que Adão perdeu, o livro que não pôde Satanás pôr suas mãos e voltou para as mãos do dono original. Aleluia. Mas em Apocalipse 10, nos dias da voz do sétimo anjo, é o momento deste livro ser revelado. Porque é exatamente o tempo em que acabaram-se as eras da igreja. É o tempo que Deus trabalhou com Paulo, com Irineu, com Martim, com Columba, com Lutero, com Wesley, e trabalhou com o profeta William Branham dentro da era de Laodiceia, na sua primeira e segunda etapa. Amém. E quando Deus finalizou aquele trabalho, quando Ele deu a última chance à era pentecostal, Ele disse, vou pôr fim nisso. Todos aqueles que estavam predestinados estavam neste livro. Vamos adiante, meus irmãos. E ele trazia um livrinho do céu. Tinha um livrinho aberto na mão. Pôs seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Então Deus não somente ficou no ar, descendo e não parou no ar. O anjo forte não ficou lá no ar com o livro. Ele pôs um pé na terra e no mar. É Deus se materializando. Amém. É Deus em carne humana. Amém. Vocês creem nisso, meus irmãos? Amém. Gênesis capítulo 18. Abraão levantou os olhos e viu 3 homens que vinham vindo lá ao longe. Mas ele olhou um, correu ao encontro daquele um e disse, meu Senhor. Amém. Mas era um homem. Amém. Era um homem com fome. Era um homem com os pés sujos. Era um homem com as roupas empoeiradas. Era um homem suando por causa do calor. Ele até comeu carne, ele bebeu leite, ele comeu manteiga. Era Deus o Criador, mas era um homem. Amém. Amém. Não é novidade Deus se tornar homem na terra. Amém. E se Deus quer falar sua palavra, ele tem que entrar num homem. Amém. Amém. Deus não prega a palavra através do sol, através das estrelas, nem tampouco através da coluna de fogo na sua forma original. Ele tem uma mensagem para entregar, ele escolhe um homem e diz, olha, o 7º anjo para mim está bom, vou descer. Amém. Amém.
E você sabe, meus irmãos, eu vou ter que acelerar aqui, porque eu acho que já estamos lá, né? É verdade. E quando este anjo forte vem descendo do céu, a irmã Brana diz 155, isso é muito formoso, e me cabia perfeitamente na mão. Então me dei conta e disse, porém eu sempre tenho tido um temor destas coisas. Uma espada? Pensei, que farei com isso? Nesse momento uma voz trovejou por todo o cânion e fez rolar as pedras e disse, esta é a espada do rei. Então voltei a mim. Agora se houvesse dito a espada de um rei, então seria outra coisa. Porém disse, a espada do rei. Há um só rei, esse é Deus. Ele tem uma só espada, sua palavra, Amém. pela qual eu vivo. Amém. Que Deus me ajude a trazer sua santa vestidura e com sua palavra aberta aqui. É a palavra, amém? Amém. Ó, que dia no qual vivemos, 157, que grande coisa. Agora podem ver o mistério e o segredo? Quando isto se foi, algo me disse, não temas. Agora, eu não ouvi nenhuma voz, porém era algo como que por dentro. Tenho que dizer-lhes a verdade, assim como sucedeu. Amém. Algo veio e disse, não temas, porque isto é a terceira etapa. Amém. Certo? Amém. Isto é a... Terceira etapa. Isto é a terceira etapa. Amém. A espada na mão do profeta. Isto é a terceira etapa. A espada na mão do sétimo anjo. Exatamente, irmão. O irmão falou certo. A terceira etapa. Mas agora, meus irmãos, onde muitas vezes as pessoas se enredam, eu não estou dizendo aqui que pode ser o caso dos irmãos. Não creio nisso. Mas onde a maioria do povo da mensagem se enreda, porque uns esperam a terceira etapa lá para o futuro. Certo? Uns creem que o William Branham tem que ressuscitar para pregar a terceira etapa. Mas olha o que nós queríamos falar sobre. Não diga a ninguém. O William Branham teve um ministério na primeira etapa, quando ele punha a mão na mão da pessoa enferma, e a mão mudava de cor, e ele sabia qual era a doença que estava na pessoa. E através daquele descobrimento ali, a pessoa tinha fé suficiente para ser curada. E teve um tempo que Deus mudou a sua segunda etapa, foi quando as pessoas chegaram diante da fila de oração, e ele discernia os pensamentos, sabia o nome da pessoa sem nunca tê-la visto antes, sabia a sua dificuldade, o seu problema, o lugar de onde ela morava, o número da rua, a cor da sua casa. Isto foi a segunda etapa. E Deus disse para o William Branham, você vai ter estas duas etapas, e tem uma coisa, não diga a ninguém. Irmão Branham diz que os ministros começaram a rodeá-lo e perguntar, como é que o senhor faz isso, irmão Branham? Como o senhor faz isso, irmão Branham? Irmão Branham, é assim, ó, é assim que faz, ó. Logo, todas as demais igrejas começaram a ter os mesmos sinais que Deus tinha dado para William Branham. Mas na terceira etapa também, não diga a ninguém. E o profeta pregou, o profeta esclareceu, mas pregou, esclareceu pregando, mas não entrou em detalhes e não disse a ninguém. Mas ele disse. Você compreende, meus irmãos? Ele disse através da manifestação. Amém. Será que o povo não pode ver a manifestação? Amém. A mulher samaritana no poço, sentada no poço no maior calor do dia, ao meio-dia, tentando sacar água para levar. Ela viu um homem que começou a falar com ela e discerniu os pensamentos dela e disse que ela tinha tido 5 maridos e que o que ela estava vivendo não era o seu marido. E ela disse, vejo que és profeta. Jesus não disse a ela que ele era profeta. Ela disse que ele era profeta. Amém. É verdade. Mesmo sem o William Branham não falar qual é o novo nome, eu olho e digo, eu sei qual é o novo nome. Amém. Mesmo sem o William Branham não entrar em pormenores, eu consigo ler nas entrelinhas por causa da terceira etapa, a espada na mão do anjo. Eu vou resumir agora, meus irmãos. Amém. Quando aqueles anjos tomaram o irmão Branham, aquele sétimo anjo da constelação, sétimo selo 151, me levantou e me suspendeu. Amém. O sétimo anjo daquela nuvem o suspendeu. Amém. Vocês creem nisso? Amém. Num lugar onde não pode formar nuvens,
Você sabe de uma coisa? Eu estava andando de avião esses tempos, e nós estávamos a 13 quilômetros, é isso, irmão Gilberto? E o capitão disse, estamos com menos 40 graus negativos lá fora. E o William Branham estava a 48 quilômetros. Você sabe que um ser humano não poderia suportar essas coisas, mas ele estava lá. Amém. Esse sétimo anjo me suspendeu, me levantou. Era o que tinha o sétimo selo. Amém. Onde estava o sétimo selo? Na mão do sétimo anjo. Amém. Meus irmãos, vou fazer um negocinho rapidinho aqui. Eu sei que se os irmãos estivessem cansando, não é por... Eu gostaria de expor isso daqui. Aquele sétimo anjo era o que tinha o sétimo selo. E aquele sétimo selo, muitas vezes a gente lê e pensa que o sétimo anjo tinha apenas um selo. Aquele livro selados era um livro selado com 7 selos. Irmão Branham ensina na mensagem no intervalo, parágrafo 117 em diante, depois os irmãos podem ler para confirmar, que um livro no Antigo Testamento era como um rolo. E o irmão Branham ensinou, o livro tinha 7 selos, eram 7 folhas, e todas essas 7 folhas compreendiam o livro selado. Havia o primeiro selo, o irmão Branham que ensina essas coisas, primeiro selo, certo, meus irmãos? E aquele rolo, rolava, e tinha um selo, certo? Tinha um selo, e na pontinha estava escrito, cavaleiro montado no cavalo branco. E era um mistério. Para saber do mistério do primeiro selo, você tinha que vir e romper o primeiro selo, para poder ler. Que o cavaleiro do primeiro selo era a igreja lá, católica, quando Constantino uniu o catolicismo, a igreja pagã romana se transformou em igreja cristã, certo? Mas você não saberia disso sem que o primeiro selo fosse rompido. Não. E irmão Branham vai ensinando o segundo selo. Envolve, meus irmãos, envolve o segundo selo. O cavaleiro montou no cavalo vermelho, sobressalente. O terceiro selo, vamos supor que nós já enrolamos até o 6º selo aqui, certo, meus irmãos? O 7º selo, é isso, certo? Os irmãos vão na mensagem, confiram que eu estou mostrando para os irmãos. Aí o 7º selo. Não tem os outros selos. E aí tinha aqui a partezinha que dizia, quando o cordeiro abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. Não tem nada escrito, certo? Agora, o que nós lemos no 7º selo 151? Aquele 7º anjo me levantou e me suspendeu. 152, era o que tinha o 7º selo. Aleluia. Amém. Era o que tinha o 7º201, selo. 7º selo. 201, lá no finalzinho do parágrafo. Estava à minha esquerda, seria a mensagem do último anjo, muito extraordinário. Recorde como que diz que tinha sua cabeça levantada, suas asas tão poderosas e agudas, e como disse que voou diretamente para mim. Amém. O 7º anjo voou diretamente para William Branham. Amém. E aí cumpriu a visão. A espada na mão do 7º anjo. Amém. Eu acho que Cristo é o mistério de Deus revelado, 206 ou 207. Quando o irmão Branham diz assim, vocês notaram aquele anjo à esquerda quando ele vinha descendo e se materializando? Eu não notei nada. Eu creio porque o Senhor falou. Se materializou, pôs um pé na terra e outro no mar. E quando ele pôs um pé na terra e outro no mar, lá naquele dia no Monte Pôr do Sol, os irmãos, o irmão Fred Sótano que estava lá, os outros irmãos, o que você vai fazer, irmão Branham? Voltar a Jeffersonville, eu tenho uma espada na minha mão para revelar. Amém. E quando ele pôs um pé na terra e outro no mar, clamou com grande voz, como quando ruge o leão. E tendo clamado, os 7 trovões fizeram soar suas vozes. Amém. E quando os 7 trovões fizeram soar suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que dizia, serão o que 7 trovões falaram e não escrevas. Aleluia. Mas nos dias da voz do 7º ano, parágrafo 38 da era de Laodiceia,
Os 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Na mão de William Marion Branham, estavam selados com Branham, o vaso que Deus reservou para o tempo final. Amém. Certo, meus irmãos? Aí William Branham vem para Jeffersonville e prega a revelação dos 7 selos. Os irmãos conhecem a revelação do primeiro selo? Amém. Segundo? Amém. Mas para nós lermos a respeito do primeiro selo, nós vamos ter que romper o livro. Você compreende por que esse livro não foi revelado na era de Paulo? Sim. Na era de Irineu, na era de Martim, na era de Columba? Porque não era eles que deveriam segurar o livro. Era o 7º anjo. Porque para revelar o primeiro selo, o selo que se rompe é o 7º selo. Amém. A vinda do Senhor. Amém. A vinda do Senhor no Monte Pôr do Sol. Você compreende como é simples? Amém. É simples, né? Verdade. Esta é a terceira etapa. E não diga a ninguém. Porque quando você falou, houve personificadores. Mas essa terceira etapa não pode ter personificadores. Amém. O diabo não pode personificar isso. Amém? O diabo não crê nessas coisas. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês. Desculpe o tempo e o cansaço. Amém? Amém. Graças a Deus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Amém. Vocês que creem no irmão Branham sabem o que é a mensagem do irmão Branham.